Vamos lá. Vamos Live embora. número 141 e o tema de hoje é: não tenha medo de falar com o seu chefe. E Isso para aí. começar, eu queria abrir uma história, porque eu comecei a conversar com uma pessoa que trabalhou comigo há um tempo atrás, hoje, e ela falou que lembrou de um caso em que eu virei para ela e falei que, na verdade, a situação era: a gente estava resolvendo um problema bem crítico e o meu chefe veio e perguntou para mim: "Ah, e aí, como é que tá e tal?" E eu virei para ele e falei: cara, quem tem pressa come cru e mal lavado. E isso ficou gravado na mente dela, né? Do tipo, como é que você vira assim e fala isso pro seu chefe, né? Ué, meu chefe, ué, ele não. Ele tem que ouvir o que todo mundo tem que ouvir, ué. Não é porque ele é meu chefe É, que eu vou ter medo de falar com ela, com ele. E aí a mensagem que ela justamente ficou na cabeça foi essa. De não ter medo de falar com o chefe, que o chefe é só mais uma pessoa, né? E aí eu sim. resolvi fazer esses tópicos com base nisso, com base nessa conversa que a gente teve e colocando alguns pontos também em consideração do que eu tenho passado nos últimos tempos e tudo mais. Então, Exatamente. o próximo tópico é, cara, seu chefe ele é gente como você, né? Tem gente que pensa que o chefe é um deus, tem gente que pensa que o chefe é um bicho de sete cabeças, tem gente que pensa que o chefe é um, sei lá. Então, vai É, muito de cada um, mas ele é gente como você. No final dos dias, no final do dia, ele tem os vai mesmos ganhar planos que igual. você. É, no fim, É, todo mundo vai acabar em pó, então. sim. Eu acho que no Brasil a gente tem bastante, a gente já até comentou aqui, a gente tem bastante dessa cultura de chefe anda com chefe, né, que coloca o chefe num patamar diferente do seu, como se ele trabalhasse de diferente, enfim. É uma coisa que é muito cultural, né? Assim, acho que é Uhum, bem antiga, talvez em outros lugares não seja tão assim, mas o que a gente vivencia hoje é que pra gente não tem mais isso, né? Pelo menos nos Estados Unidos a galera é bem. Todos nosso chefe, no caso, participa junto, conversa junto, se tiver que trabalhar mais, trabalha junto também. E a gente tem liberdade para falar com ele como se fosse um funcionário também. Então, se faltou algo da parte dele, a gente cobra da mesma forma que se faltar algo da nossa parte, ele cobra a gente, né? Então, acho que principalmente quebrar essa barreira sei lá, no seu ambiente de é, trabalho, se ele for um ambiente de mesmo, trabalho mais mesmo quando quadrado, é mais difícil, né? mesmo quando eu trabalhava aqui, eu nunca tive medo de falar com o chefe. Eu sempre cheguei com a minha famosa listinha e para debater assuntos, seja eles quais forem, e doía quem doer. Acho que isso sempre, por certo lado, sempre me deu uma posição de liderança, justamente porque eu nunca tinha medo de chegar e falar com os chefes, seja Sim, qual assunto for. Bom, próximo assunto. Se ele não sabe dos seus problemas, como que ele vai conseguir te ajudar, né? Acho que esse é um ponto bem interessante, porque muitas vezes a gente tem, óbvio, no decorrer do dia a dia a gente tem uma série de problemas. Uma série de problemas, sejam eles pessoais, sejam eles técnicos, sejam eles de negócio, enfim, sim. problemas, né? Problemas com prazo, problemas com fornecedor e uma série de outros problemas que eu poderia listar aqui por horas. Só que é comum a gente simplesmente absorver esse problema e não compartilhar com quem muitas vezes é o mais interessado, que é o Sim. seu chefe, né? Às vezes algumas pessoas têm medo de chegar e falar para o chefe que a coisa não vai acontecer no prazo que ele espera por X, Y, Z. Às vezes É, tem pessoas que têm medo de falar porque vai gerar custo. Enfim, seja qual for o problema, mais cedo ou mais tarde você vai ter que falar. Uhum. Tem coisa que não dá para você esconder o sim. resto da vida. É, Ou se dá, alguma coisa tá errada, né? Porque você tá, então. tá enganando ele. É claro que a gente está usando esses tópicos aqui para dizer num caso de que você trabalha, faz tudo certinho. Assim, não tem nada com o que temer, né? Acho que tem casos que, assim, a gente não está incentivando a, sei lá, se você está cometendo erros, você tem que saber ouvir também se o seu chefe, sei lá, te der como a gente fala, trucar, né? Então é como o Fernando falou, quando a gente vai falar, eu acho que é até um tópico que a gente vai falar mais pra frente, mas quando a gente vai falar com o chefe, com alguém que tem uma posição de tomada de decisão acima, e com
uma lista de já preparado para falar, né? E sem medo Exato. de explicando qual é a situação, o porquê da situação e assim, não tem o que temer, né? É só dizer mesmo. Acho que só tem que estar preparado, né? Eu até fiz uma analogia aqui, né? Que é o seguinte, os chefes são como lobos, né? Eles sentem o É, cheiro do medo. Então, se você tem medo dele, ele vai sentir isso. E muitas vezes, alguns chefes usam isso ao favor deles, né? Obviamente. Toda pessoa acaba, algumas vezes, tirando proveito disso. Porque não, se ele total. sabe que você tem medo dele, ele pode te colocar em xeque, te colocar em pressão para que você faça overtime, etc. Então, não deixe isso transparecer, de certa forma. É, isso Ou acontece, vença, ou infelizmente é vença esse comum, medo. né? Infelizmente é comum. É, eu acho que tem hora de ouvir e tem hora de falar, né? Acho que aqui a gente está focando justamente na hora de falar. Então, na hora de falar, cara, não pode dar para trás, ou se tiver uma resposta que você não souber responder, também não tem medo de não saber responder, né? Lógico. Mas saber colocar isso. Acho que saber colocar isso é o principal ponto, porque se você gaguejar, ou enfim, não gaguejar, mas se você demonstrar, como o Fernando falou, se você demonstrar que você está se colocando em uma posição inferior, você vai ser colocado em uma posição inferior. Acho que é mais ou menos por aí. Bem, bem colocado. É. Bom, e por último, que foi até o spoiler aí que o Arthur deu, quando você for levar um problema, tenha pelo menos uma solução ou uma possível solução para um problema. Porque é muito comum a gente encontrar problema e às vezes a gente tem uma solução, mas essa solução às vezes gera tempo, essa solução às vezes custa dinheiro, essa solução às vezes custa esforço da equipe, custa atrasar um Sim. projeto. Tem N soluções que vão variar os caminhos. Agora, algumas decisões não cabem a você tomar, cabe ao seu chefe. Então você pode chegar com ele e falar, olha, eu tenho um problema X, Y, Z, e a solução pode ser essa ou essa. Essa aqui a gente vai demorar mais tempo, essa aqui a gente vai ter que contratar alguém, vai gerar mais despesas, e essa aqui vai Sim. acontecer isso. Qual o caminho que a gente vai seguir? Né? É. Porque você levando um problema e já trazendo possíveis soluções, muitas vezes é isso que ele espera. Né? É Já Sim. ter um, já ter Para onde que correr, né? decisões tomar ou até mesmo te dar uma nova opção. Com base das que você deu, ele pode virar e falar assim, não, e se a gente fizer assim, como que vai ser o resultado? Né? Exatamente. Eu posso contar de uma experiência minha já de. Eu já peguei um projeto. Um tempo atrás, eu peguei um projeto que eu precisava fazer um levantamento de requisitos desse projeto e que no final das contas eu cheguei à conclusão de que o projeto era inviável, porque começaria a entrar em vários problemas, a ordem já não estava saudável e tudo mais, e que o projeto era inviável, compensava o projeto em si ficaria mais caro do que o pacote comprado, enfim, questões de negócio. E aí o que eu fiz foi, ao invés de chegar e falar assim, o projeto é inviável, eu estimei as horas que levariam para fazer o que eles queriam que fizessem, mesmo que tivesse que corrigir um monte de coisa dentro, e o quanto gastaria para fazer uma coisa meio que do zero. E, de novo, reconstruir o que já existia. E aí levei esses dois levantamentos de hora. A diferença era mais ou menos, sei lá, para fazer o que eles queriam demoraria, sei lá, 450 horas em média, sem contar riscos, né? Porque qualquer risco podia dar ruim e aí vai mais 200 para cada problema. E para reconstruir do zero a gente levaria, sei lá, 550 horas. Então, se você já leva um norte, é muito mais bem aceitado, né? Muito melhor para o seu chefe olhar, já beleza, entendi, então já tenho até uma moeda para trocar, né, com o cliente. Não vai chegar lá e falar assim, ó, é que disse que não deu. Porque aí se você não dá a solução, provavelmente ele vai buscar com outra pessoa. E aí você já não vai ser mais um ponto de referência, enfim, você vai perder credibilidade, né? Assim, não sei. Mas acho que é importante sempre levar uma solução. Ou se você não souber também uma solução,
acho que levar para o time ou levar da forma que, assim, eu acho que não vai dar por isso. A solução eu não consegui pensar ainda, vou estudar mais, vou perguntar para alguém, mas enfim, se mostrar disposto a resolver, né? Não a simplesmente dar uma negativa e se fechar para o problema. É, como eu falei, se você não trouxe uma solução, mas que traga uma possível solução, algum caminho que você pode tentar seguir, né? Sim, Vamos ler um comentário aqui, ó. O Leonardo falou, tem chefe que adora ser escroto, mas quando ouve umas verdades, a depender da forma que falamos, fica muito puto da vida, irado. Isso é cultural, ao meu ver. Sim, cara, isso é sim, cultural. E para soluções assim, eu costumo falar com o chefe do chefe. Né? Quando eu tenho um chefe, que eu levo um problema para ele, e eu vejo que não surtiu efeito nenhum, aí, nesse caso, eu pulo um obstáculo, né? Eu vou com o chefe do chefe. E vou falar, olha, tem um problema XYZ, já tentei solução com fulano, não resolveu, como que a gente pode resolver? Então, é óbvio que cenário que vai depender muito de cada situação, mas eu não vejo problema em falar com o chefe do chefe, não. Cara. Eu acho que sim. se é um problema e tem que ser solucionado, se alguém não soluciona, alguém vai ter que solucionar, cara. Sim. Eu acho que é aquela velha história, né? A parte mais difícil de trabalhar com tecnologia são as pessoas. E Exato, exato. sempre vai ser as pessoas. A gente já Então, cansou de falar isso aqui e é pura é, verdade. E para você ver como a sempre vai maioria dos ser. tópicos a gente acaba esbarrando na mesma teoria, né? De que Sempre é. o problema, no fim dos ovos, são sempre pessoas. Ou Sim. seja, Ó, da minha visão, assim, o chefe, entre aspas, ele tá ali para solucionar os pepinos, né? Para resolver quando você não tem mais saída, você pergunta, ele toma uma decisão ali e assume a bronca da decisão tomada. Então, como o Fernando falou, quando você esbarra com um cara desse, assim, que não sabe lidar com as situações, o ideal é você procurar quem saiba. E aí vai voltar naquela mesma história. Se você não chega com soluções, se você não apresenta uma solução para uma pessoa, você sendo chefe ou sendo funcionário, essa pessoa, chefe ou funcionário, vai buscar em outra pessoa. E você vai perder seu ponto de referência. Então, acho que não é bom para nenhum lado, né? Você ser um chefe, ser esse tipo de pessoa, você ser um funcionário, sei lá, um desenvolvedor sênior ou um desenvolvedor júnior, sempre vai ter alguém ali para aprender com você e você sempre vai estar aprendendo com alguém. Então, acho que ser é, escroto ou esse tipo de ego um não vai ponto ser nunca bom. importante é você estar sempre munido de boas informações, de bons dados. Uhum. Porque contra isso, como diz o ditado, né, contra fatos não há Não é argumento. controvérsias, né? Porque se você chega com dados e prova por A mais B, fica mais fácil você ganhar a argumentação, né? E mostrar até o seu ponto de vista. Não quer dizer que sempre que você for falar com o seu chefe, você vai ter que estar certo. Não. Tem às vezes você está errado. Sim. Uhum. Eu lembro uma vez que, com esse meu novo chefe, eu entrei com uma discussão com ele, e ele falou, então pela primeira vez você é algo que você não sabe. Eu falei, pode ser, ué. Ele falou, mas isso não é assim. Eu falei, cara, é assim. Ele falou, não, não é assim. E aí a gente foi atrás da documentação e realmente eu estava errado. Eu falei, tá bom, parabéns. Você também sabe da Acontece. informação. Acontece. É. Mas, é, Entre a gente também, né? Não só em chefe, mas entre eu e o Fernando também, no dia a dia, quando você trabalha com gente, sempre vai ter isso, né? Sempre vai uhum, ter, e é até bom, pelo menos força você ir atrás das informações e trazer fatos, né? exato. Não falar só por falar, né? Uhum. Sempre vai ser enriquecedor para todo mundo. É isso. Beleza, pessoal? Então, se a gente tiver que dar uma dica para vocês hoje, lembre-se, o seu chefe é gente como você, não é um lobo, enfrente-o, É isso aí. no bom sentido, lógico. Não sair no braço com o chefe, não. É, Leve bons argumentos, leve dados, prove que você tá pode chegar numa certo, né? solução, prove que você tem a solução. Isso aí. Beleza?
A todos, um forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.